Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez, neste dia, nesta data, 19 de junho de 2020, estamos aqui para gravar mais uma palavra da parte de Deus. Que eu seja somente um instrumento, que eu diminua, o Senhor cresça na minha vida, que eu seja um arauto da palavra, humildemente aprendendo, né? Em cada momento que leio a retórica e faço essa retórica da palavra, que eu possa ser ouvido e compreendido, né? Nesse momento que haja um coração aquebrantado, um ouvido sensível. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus, ela não volta vazia, antes não faça aquilo que te apraz. Quero deixar um texto no capítulo 13 de Lucas, verso de número 6, a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. No verso 8, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandará cortar. Amém, irmãos? Então, é a parábola da figueira estéril. Jesus falava muito por parábola, até porque multidões o cercavam, e os discípulos estavam ali com ele, e ele tinha um momento que ele precisava falar uma linguagem que os discípulos entendessem e que os outros não entendessem. Mas tinha um momento que os discípulos também não entendiam o que ele estava falando. Eu posso chamar a atenção nesse momento de muitos cristãos que hoje nos ouvem, nos vê, pastores, homens de Deus, né? Que tenhamos sensibilidade em ouvir a palavra de Deus e a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque quando Jesus falava em parábolas, os discípulos às vezes não compreendiam. E em segredo ele chamava Jesus e perguntava o porquê. Quando eles descem do Monte das Oliveiras, havia um jovem endemoniado e que os discípulos não conseguiram expelir aqueles demônios. E Jesus chama eles de homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Ou seja, eles estavam andando com Jesus e ainda sua fé era pequena. A sua fé ainda não estava alicerçada em Cristo. Eles ainda esperavam algo da parte de Cristo para a sua fé estar alicerçada. E aí eles chamam a Jesus em particular e perguntam por que eles não conseguiram expelir aquele demônio. E Jesus disse: não podeis expelir esse demônio, porque aí é uma legião. E há demônio que só se expele com jejum e oração. Alguns perguntam a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. Ele disse: enquanto o noivo está presente, né? A noiva não jejua. Chegará um tempo que o noivo não estará presente e a noiva precisará jejuar. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a sua presença física sairia do meio do teu povo, sairia do meio dos discípulos. Hoje nós temos necessidade de consagrar, de jejuar nossa vida, né? Por alguma coisa, por algo, pelo fortalecimento espiritual, pela santidade. E hoje nós vemos crentes que não jejuam. Ah, mas eu não posso. Você não pode fazer muita coisa, mas Jesus, ele requer de mim e de você algum sacrifício. Mas obedecer é melhor do que sacrificar, pastor. Mesmo na obediência você sacrifica. A Bíblia diz que havia um homem, né, dono de uma figueira, de uma plantação de vinha. E ali havia uma figueira estéril. E aquele homem não encontrou figo naquela figueira. Ele não estava procurando jaca naquela figueira. Ele não estava procurando maçã naquela figueira. Ele não estava procurando mamão naquela figueira. Ele estava procurando figo naquela figueira. O que nasce, né? O que um homem planta, esse ele colhe. Ele estava procurando aquilo que ele plantou. Porque ele era um vinhateiro e havia um pé de figo, uma figueira, no meio da plantação. Ou seja, no mínimo que aquela, né, figueira tinha que dar era figo. O mínimo que ela tinha que produzir era aquilo que pudesse alimentar o seu dono no momento propício. E ele chegou e não encontrou, né? E ele pede para que seu
empregado corte aquela figueira, porque aquela figueira não estava mais produzindo aquilo que ele queria e desejava. Falando por parábola, a gente não entende muito porque aquela figueira estava no vinhateiro. Porque vinhateiro é lugar de vinho e não de figueira, né? Mas tem coisas que a gente vai entendendo quando a gente começa a discorrer na Bíblia. Talvez tem pessoas no lugar errado que não vão produzir. Lugar de vinhateiro é lugar de vinho, né? De uvas e não de figueiras. A planta pode ser diferente, o terreno era igual, mas a planta era diferente. E naquele momento ele se chateou e se irou e mandou cortar porque ela não produzia nada. E por que Jesus falou essa parábola? Por que motivo ele está dizendo que aquele homem chama o servo e manda cortar? E aquele servo se compadeceu e disse, não, deixa ela aí mais um ano, e se ela não produzir, se ela produzir, nós deixamos, mas se ela não produzir, nós cortaremos. Por que aquele homem se compadeceu? Porque estava dando mais uma oportunidade àquela figueira de se redimir, aquela figueira de produzir aquilo que era próprio dela, porque o dono não queria que ela produzisse uva, queria que ela produzisse figo, porque ela era uma figueira. Deus não requer nada de mim, de você, que você não possa produzir. Deus não requer nada da igreja que ela não possa reproduzir. Deus não está lhe pedindo o impossível, porque quem faz o impossível é Ele. Deus é o Deus do impossível. Se Deus quiser, Ele faz a figueira nascer uva, porque Ele é Deus. Na sarça ardente que Moisés estava, o fogo queimava, né? O fogo estava aceso, mas não queimava a sarça ardente. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe. E nesse momento, né, o dono da vinha diz, não corta, mas aquele que estava cuidando do terreno, que estava cuidando da plantação, disse, espera mais um ano. E o que é que você entende nessa parábola? Ao momento que Deus está dizendo assim, eu vou buscar, eu vou pegar a minha igreja agora. E aí, aquele que está cuidando diz, aguarda mais um tempo. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. E a gente precisa produzir. Eu não sei quantas vidas você já ganhou esse ano. Eu não sei o que é que tu tem produzido. Porque a nossa oração só é oração de pedir e não de agradecer. Aí Tiago, no capítulo 4, ele disse, pede e não recebe, porque pedes e pedes mal. Pede para o seu próprio prazer. Sabe o que isso significa? Que às vezes nós não estamos fazendo nada para Deus, estamos fazendo para nós mesmos. Nós não estamos dando um perfeito louvor ao Senhor. Eu estava lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 em diante, chega no capítulo 7, Estevão ele é apedrejado por anunciar a palavra. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Os homens prenderam Estevão por ele anunciar a palavra e ele ia morrer e ele morreu. Sabe o que Estevão falou? Pai, não impute a eles esse pecado. Nós precisamos produzir palavras que mude as circunstâncias. Sabe quem estava assistindo a morte de Estevão? Saulo, que no capítulo 7, 6, 7 e 8, né? Ele estava por ali rondando para matar a igreja. Mas ele presencia um homem de Deus morrendo. Ele presencia um homem de Deus falando a verdade. E no capítulo 9, aquele que perseguia a igreja se converteu. A figueira começou a dar fruto. Deus está falando comigo e com você. É tempo de nós darmos fruto, porque nos resta pouco tempo. Nos resta pouco tempo. A Bíblia diz que ele voltará e não tardará. Falta um poucochinho e aguarda um poucochinho de tempo, porque aquele que virá não tardará. Nessa parábola, alguém está dizendo, calma ao dono da vinha,
Produz só mais um ano, espera mais um ano para que ele produza. Deus está dizendo hoje para mim e para você, eu estou aguardando quando você se posicionar para que vidas se convertam através de você. Porque você não está produzindo, eu não estou produzindo, nós não estamos produzindo. E o Senhor, pastor? Cada um dará conta de si, diz a palavra de Deus, né? Nós ouvimos a palavra e a palavra é enxertada no nosso coração. Salmo 119, verso 11. Guardei a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque nós não podemos ser levados por ventos de doutrina. Nós não devemos ser somente aqueles que anunciam, mas temos que ser praticantes da palavra. Aqueles que anunciam e que vivem a palavra, né? Nós estamos produzindo, precisamos produzir. Eu não estou gravando esse áudio, esse vídeo para que eu apareça. Pelo contrário, como João Batista, ele disse, que eu diminua e que o Senhor apareça. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, é a adoração e exaltação. A Ele toda a glória, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, mas que essa parábola não foi uma parábola simplesmente para dizer algo inexistente. Aquele que te dá, ele também vai te cobrar naquele grande dia. E o que é que tu tem na tua mão para apresentar a Deus? O que é que tu tem? Né? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando João e Pedro sobem à oração, havia um homem ali pedindo esmola. Pedro e João olham para ele e dizem, olha, não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que isso significa? Produzir. Nós precisamos produzir na vinha do Senhor. Nós não somos estéreis no reino de Deus. Pelo contrário, somos aquele que Deus escolheu para que dê fruto. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.